beneficiado porque eles teriam que ter sido punidos na época. Certo, se a CBF tivesse uma coisa mais séria, eles se negaram a entrar em campo. A participar do quadrangular. A participar, eles faltaram no jogo. Que fazia parte do regulamento. Sabe, qualquer equipe que não vai jogar, que não se apresenta, tem uma punição, não tem um WO, tem isso uma coisa também. parecida. E eles não tiveram punição nenhuma para a época. Conseguiram, certo, não ser punidos juridicamente por não ter comparecido ao jogo. E agora querem o título também, é difícil isso aí. Eu sempre fico pensando nessas relações futebolísticas, o quanto isso é regulamento e o quanto isso é lobby, né? Porque Você disse tudo, velho. aqui no Brasil, inclusive, a atividade de lobby ela não é regulamentada, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que você tem a profissão lobista e as pessoas são contratadas para ser lobistas e incidir pelas vontades dos seus empregos, né? Cara, aqui o lobby ele acontece de forma um pouco turva, assim. Então você não tem, sabe, você sabe que tem gente que vai lá e bate na porta dos dirigentes da CBF, bate na porta de político e faz as suas ideias irem para frente e defender as suas causas ali, porque é isso. Geralmente são pessoas que são contratadas por quem tem dinheiro para fazer isso, né? Ou quem tem influência para acessar esses espaços. Mas justamente, até por essa falta de regulamentação, a gente não sabe quem são essas pessoas. Elas não estão inscritas num conselho de lobistas, né? E é isso, né? A gente sabe que as relações no futebol, assim como na política, elas se dão muito também nos bastidores. E o Estevão é o culpado de tudo isso? Eu porque acho ele também que foi campeão pelo São Paulo. Você tá entendendo o Juridicamente, tamanho? sim. Você tá entendendo o tamanho da confusão? O título inédito pelo São ele Paulo foi na campeão época, pelo né? São Paulo, e Primeiro a taça título. tá com o São Paulo. Pois é. São Paulo, foi verdade. Então a taça vai ficar com você, acho que de qualquer jeito. Estevão. 77 foi o primeiro título do São Paulo, aliás, um título na época inédito, né? E foi talvez uma das maiores zebras, né, pelo menos na época, porque o Atlético Mineiro, 77, foi o vice-campeão invicto, né? Um time que era maravilhoso, que tinha na época o João Leite, Toninho Cerezo, Reinaldo, ou seja, era um time monstro, o time do Atlético. E o São Paulo, através do Rubens Minelli, conseguiu ir lá e nós fomos campeões dentro do Mineirão. Estevão, tem título para dar e vender. Pô, Alfinete, eu estava lembrando, até pelo que o Vitor comentou, da questão do reconhecimento dos títulos do Palmeiras, né? Quando aconteceu o reconhecimento, quem que era o presidente da CBF, você lembra? Marco Paulo Del E Nero, o que ele é? palmeirense. É sócio vitalício, conselheiro vitalício do Palmeiras. Então entra nessa parte do lobby. Eu posso escalar o time do São Paulo aí? Escala. 77? Manda, Estevam. pra nós Time ver. campeão brasileiro de São Paulo. Goleiro, Valdir Pérez Arruda. Lateral, Sobrenome, ele sabe. Getúlio Costa de Oliveira. Estevão Eduardo Lemos Soares. Quarto zagueiro, Juvenal de Souza, o Bezerra. Lateral esquerdo, Antenor Machado Filho, o Antenor. O trio de volantes do São Paulo. Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão. Teodoro Matos Santana, o Theo. E o Alfonso Dario Pereira Bueno. O Zequinha, por mais... Isso eu não estudei, não. Tudo na cabeça. Agora, o Zequinha eu estudei e não decoro. Ponta direita. Centroavante, o meia direita, Antônio Rodrigues Filho, o Neca. Centroavante, Sérgio Bernardino, o Serginho Maluco. E José Sérgio Prestes. Zé Sérgio. Presidente, Dr. Henri Aidar. Diretor de futebol, José Douglas da Lora. Médico, Dr. José Carlos Riz. Massagista, Hélio dos Santos. Treinador, Rubens Francisco Minelli. Preparador físico, João Paulo Medina. A cabeça tá boa? Tá Porra, boa, puta tá boa. lá, E miséria, parabéns por velho. também lembrar e dar os créditos a todas essas A pessoas todas que são as que às vezes não aparecem na televisão, aparecem. mas que tem com certeza. O Rubens foram- Francisco Minelli foi tricampeão com o São Paulo. Ele veio do Inter, tinha sido, na época, bicampeão. 7-5, 7-6, 7-5, 7-7 foi com o São Paulo. Em Você cima já vai do meu dar- Corinthians 76. Você já vai dar uma aula de geopolítica aí, mas futebol é com o homem aqui. Nesse Futebol é campo com eu o não homem aqui. disputo. E pra gente já começar a entrar no assunto que a gente vai chegar, só uma pitadinha, porque o Estevão marcou o Pelé, né? E dizem que o Pelé foi o único jogador que parou uma guerra. Você conhece essa história, não? Cara, eu já ouvi falar assim, ele foi jogar e o pessoal segurou pra ter o jogo e depois conseguiram conduzir Você a paz, lembra né? dessa história? Eu ouvi falar, foi na África, né?
Então, Eu não sei detalhes, mas... eu também não sei detalhes. É uma coisa pra gente Mas parou- estudar depois parou e... mesmo? Parou. Porque estava o país em guerra e o Santos foi jogar. Deram uma trégua só Aí para ver deram o homem. trégua, por exemplo, de 2, 3 dias que o Santos estava lá, parou-se a guerra para ir ver o Santos jogar. Né? Isso é espetacular. Mas era uma maluquice, esse cara foi... Poxa, tá seu- louco. Vocês já ouviram falar da guerra que começou com o futebol? Não, Essa daí é muito louca. Jogo rápido aqui. Cara, El Salvador e Honduras, 2 países da América Central. Rolava uma treta já. A situação deles estava bem tensa, porque tinha muito salvadorenho indo morar em Honduras e comprando terreno e ocupando alguns lugares, assim, até criando uma pressão demográfica, ou seja, expulsando algumas pessoas de Honduras. E aí isso tudo, acho que foi para a classificação da Copa do Mundo. Eles foram fazer um jogo de ida em Honduras e, cara, os hondurenhos fizeram um inferno, não deixaram os caras dormir, tacaram pedra na vidraça do hotel, soltando buzina. Bomba! Os caras entraram em campo, assim, cara, morto-vivo, sem, né, fora a tensão que tava rolando, tomaram um sacode lá, acho que de 2-0. Jogo de volta em El Salvador, cara, tá todo mundo maluco. Aliás, outro fato interessante, durante a derrota de El Salvador em Honduras, teve uma história que uma menina estava assistindo o jogo, ela ficou tão desiludida, pegou a arma do pai e tirou a própria vida. Isso aí gerou uma comoção nacional, o velório dela foi televisionado, o presidente, à época de El Salvador, foi no velório e falou que não ia ficar assim, não sei o que e tal. Beleza. Jogo de volta em El Salvador, cara, os salvadorenhos retribuíram o inferno, pior ainda, falando que até rato morto eles tacaram dentro do quarto do hotel dos caras de Honduras. Eles também entraram daquele jeito em campo, tomaram um sacode, se eu não me engano, foi tipo 3-1, com um gol já no final do jogo. E não sei porque tinha um terceiro jogo ainda que ia ser o que ia definir isso. Só que assim, no meio dessa confusão toda, fora assim, porradaria fora do estádio, massacraram a torcida minoritária lá, que era de hondurenhos, cara, isso gerou tanta animosidade que logo depois, assim, acho que no mesmo dia, ou então dentro de 24 horas, El Salvador atacou Honduras. Honduras também começou a responder. Foi uma guerra que durou, assim, uns 5 dias. E aí a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional política, ela interviu para selar a paz. E aí o terceiro jogo acabou sendo no México e acredito que El Salvador acabou pela primeira vez classificando para o Mundial, para a Copa do Mundo. Olha A que partir loucura. disso. Caraca, mano. Que história maluca. É velho. muito louco, né? Tudo isso... O futebol leva à loucura, né? Foi uma questão bélica, então, de invasão de tanque, o caramba. Total, não, eles bombardearam as capitais, foi Por loucura causa de um mesmo, assim. jogo, velho. Então, Já vamos- tava ruim, mas o jogo foi o estopim, aí foi né? estopim. Exato. Vamos começar a entrar no assunto principal do programa, mas só mais uma antes. O Basílio, Pé de Anjo, que foi campeão Grande paulista, Basílio. 77, É. fez o nosso gol. Ele teve aqui e ele contou, mas porque ele também enfrentou muito o Pelé, né? E ele contou uma história muito legal de quando ele começou, que o Pelé, mesmo sendo adversário dele, dava conselhos para ele, que quando ele jogava na Portuguesa, né? Então, assim, o jogador do Santos dava conselho pro jogador que era adversário dele. Ele deu para mim também dentro do campo. Então, aí que eu queria chegar. que legal. O que você pode falar dos seus enfrentamentos com o Pelé antes da gente entrar? Pena que o Pelé não tá aí para parar mais uma guerra, hein? Porque é só o rei mesmo, Porra, para só botar ele. jeito no... Eu tive 2 enfrentamentos com o Rei, né? E, para minha felicidade, o primeiro jogo profissional meu em 74, com 17 anos e meio, Santos e Guarani no Pacaembu, foi marcando o Pelé. Eu costumo falar, inclusive, assim, né, que... falo até para o meu filho, eu tenho um filho de 21 anos, o mais novo, eu falo, poxa, hoje o meu filho sabe a cueca que o Neymar usa, o tênis que o Cristiano Ronaldo... Naquele tempo não tinha, cara. Você assistia nos anos 70, você assistia o videotape às 11h30 da noite na TV Tupi, quem tinha televisão. Sabe, nos anos 70, lá em Cafelândia, começo dos anos 70, Ainda mais interior ainda, meu pai né? não tinha televisão, ia no vizinho, dormia no sofá. Ou seja, então, era uma coisa, era um negócio sobrenatural, além dele ter sido o rei. E eu vim para o Guarani em 72, para a base do Guarani com 15 anos, fui aprovado.
72, 73 na base, 74 eu subi profissional, depois da Copa São Paulo. E eu estou me preparando, o técnico era o Zé Duarte. Aí tinha um jogo aqui no Pacaembu, Santos e Guarani. Naquele tempo, depois que o Botafogo de Ribeirão Preto tomou 11 do Santos, você já deve ter ouvido falar desse jogo.